Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast dessa semana. Gente, hoje nós temos uma convidada muito especial, daqui a pouco vocês vão saber sobre ela. Vou contar um pouquinho como que eu a conheci, né? Estou conhecendo agora praticamente, mas eu quero primeiramente me apresentar para vocês. Estou aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV. Meu nome é Roberta Rodrigues, eu sou pedagoga, sou escritora, tenho aqui 3 livros, vou deixar aí o link para vocês. Eu sempre falo dos meus livros porque talvez você está chegando aqui pela primeira vez, não me conhece. Então, eu tenho um livro sobre depressão, que fala a minha história de experiência de fé com Deus, como Deus me curou da depressão. Aqui tenho 2 livros infantis para ajudar as crianças, um livro sobre bullying, né, para ajudar as crianças que sofrem bullying na escola. Hoje em dia está muito em alta, né, esse assunto sobre bullying. Muitas crianças estão sofrendo com bullying nas escolas. E esse aqui é a menina que não gostava de ir para a escola. É um livro baseado numa história real e é muito interessante. E é um livro para ajudar crianças que também têm dificuldade para ir para a escola, tá bom? Então, acompanha meus links aí que eu vou deixar para vocês. E aí eu quero apresentar a minha convidada, que eu falei para vocês que é especial, porque eu acredito não em coincidências, né? Eu acredito em propósitos, acredito que Deus prepara todas as coisas para nós. A minha vida está nas mãos de Deus e eu sei que todas as convidadas que eu trago aqui para trazer uma mensagem para vocês, para trazer uma história, para trazer, né, dicas sobre saúde. E, na verdade, hoje a convidada que eu estou trazendo, ela talvez vai trazer algumas dicas aí, mas o intuito desta entrevista não é dica de saúde, especialmente. Ela vai contar a história de vida dela e eu tenho certeza que a história de vida dela é uma história de superação, de muita fé nossa, muitas mudanças, né? E ela tem um testemunho de vida para contar para vocês. Então, nós nos conhecemos assim por acaso, né? Que são os acasos de Deus, que eu sempre digo. Na verdade, eu conheço a irmã dela. E esta convidada que está aqui hoje, ela é amiga da minha prima, que mora nos Estados Unidos. Um beijo para você, Estela, quando você assistir esse podcast. A Estela estudou lá no Christ for the Nations, um colégio no Texas, um colégio muito renomado, muito famoso. E a Carla estudou lá também. E elas se conheceram. Então, foi assim, a gente começou a conversar e descobri que a Carla estudou com a minha prima Estela, minha prima tão querida, minha prima que eu falo prima irmã. E eu conheci a irmã da Carla, a convidei para estar aqui no podcast. Talvez eu convença a irmã dela um dia de vir aqui no podcast. Ela ainda não aceitou, mas ela vai aceitar. E aí Deus preparou para que eu trouxesse a Carla aqui para estar dando essa entrevista para vocês. Então, quero apresentar para vocês a Carla Poletti. Ela é fisioterapeuta, ela é formada em teologia pelo Christ for the Nations e atualmente ela mora na Itália com a família dela. Ela tem o esposo e 2 filhas, depois ela vai falar isso, contar tudo para vocês. E ela serve lá numa igreja local na província de Bérgamo, que eu não sei onde fica. Então, depois você explica para a gente onde que fica a província de Bérgamo, se é pequenininho. Eu já ouvi falar de Bérgamo, mas não sei bem aonde é que fica ali, mais perto dos lugares mais conhecidos, sim, né? Sim. Então, Carla, prazer ter você aqui, satisfação recebê-la. Muito obrigada por ter aceitado meu convite de estar aqui nesse podcast hoje. Eu acredito, né, nas coincidências de Deus. Sim. Então, eu agradeço a Deus por você estar aqui, por você ter aceitado esse convite. Quero saber um pouco mais sobre você, porque nós conversamos rapidamente, né? Você contou um pouquinho da sua história. Foi tudo muito rápido. Muito rápido. Eu contei um pouquinho da minha história. Nós passamos aí algumas coisas parecidas, né? A gente já se mudou muito. Gente, eu já me mudei 18 vezes, gente. Olha só. E a Carla falou que ela também já se mudou muito. Eu acho que eu bati já tô nos 23. Já tá, olha, passou as minhas 18 vezes, eu estou cansada de mudança. Mas Deus, através dessas mudanças, Ele foi nos aperfeiçoando, né? Sim. Nos tornando pessoas melhores. Pudemos conhecer pessoas maravilhosas ao longo do caminho, por onde quer que nós passemos. A gente vai deixando a nossa marca, né? Sim. Então, eu tenho certeza que essas mudanças também te fizeram uma pessoa melhor. Sim, com então, certeza. Quero que você se apresente aí, conte um pouquinho sobre você para nós. Você vai contar sobre você e depois nós vamos começar toda aí a especular
motivação, vamos dizer assim, né? As perguntas. As perguntas sobre a sua vida. E você vai contar um pouquinho de tudo hoje sobre você para nós, tá bom? Então, primeiro, eu queria agradecer pelo convite. Foi uma honra. Que bom. Apesar de ter sido muito rápido, verdade, né? Verdade. Eu falei, ai Deus, hoje é o último dia que eu tô aqui em Bauru, amanhã eu já tô voltando para Bérgamo. Para Itália. Mas eu falei, se você até tinha conversado comigo e depois não tinha dado certo e aconteceu de dar certo. Exatamente. Eu falei, então, eu vou, é de Deus. Mas bom, meu nome é Carla, sou casada com o Fábio há 17 anos, tenho 2 filhas, a Elisa e a Laís, de 13 e 11 anos. Uhum. Atualmente a gente mora em Bérgamo, que fica próximo a Milão. Próximo a Milão. Mais ou menos uns 45 minutos de Milão. Falou de Milão e a gente já se localiza. Fica na Lombardia, né? E fazem 5 anos que a gente se mudou para lá. Mas eu sou natural de Bauru, nasci aqui em Bauru. Passei uma parte, não tanto, né? Mas uns 10 anos aqui em Bauru. Me batizei aqui, tive minha primeira experiência com Deus aqui em Bauru. Me casei aqui, conheci meu marido. Aqui em Bauru. Aqui em Bauru. Só que também eu vivi muitas mudanças, porque meu pai era pastor, né? Então, a gente já morou em Manaus, em Porto Velho, Aquidauana, Campo Grande. Nossa, então o Brasil você conhece um monte de lugar. Sim, sim. Então, a minha vida até os 21 anos foi mudando, assim. Aí, depois, com 21, eu vim para Bauru. E daí, terminei a minha faculdade de fisioterapia e conheci o meu marido. E a gente casou. E eu fiz a promessa que nunca mais ia sair de Bauru. Nem imaginava. Porque quando eu morava em Manaus, o meu sonho era voltar para Bauru, né? Porque o norte parece um Brasil dentro do Brasil. Sim, é verdade. É muito diferente, culturalmente, enfim. Então, meu sonho sempre foi voltar para Bauru. E quando eu voltei, eu falei, nunca mais eu vou sair. Nossa. Depois que eu casar, eu decido minha vida, né? Então, eu não vou mudar mais. Seu pai voltou para cá também? Voltou, sim. Todos eles. Todo mundo. Aí eu falei, não vou mais mudar, passar por nenhum processo de mudança. Aqui eu vou ficar, né? Nem imaginava. E nem imaginava que eu ainda ia morar nos Estados Unidos e assim, nunca passou pela minha cabeça me mudar para a Itália. Foram coisas que foram acontecendo ao longo do caminho, que eu falo que foi a história que Deus escreveu. Sim, com certeza. Mas o meu desejo sempre foi, eu queria estabilidade, né? Sim. A gente anseia por uma vida estável, né? E era isso que eu gostaria. Mas, enfim, daí Deus me chamou para viver uma aventura. Mas você chegou a trabalhar aqui na cidade de Bauru, ficou um pouquinho aqui? Sim, eu me formei, né, em fisioterapia. Daí eu fui fazer pós-graduação em fisioterapia do trabalho. Aí eu abri uma empresa, chamava Ergo Prevent, que daí eu prestava serviço de ergonomia, ginástica laboral, a parte preventiva, né, da fisioterapia do trabalho. Daí eu atendi a Tilibra, a Multicobra, que na época era uma empresa bem grande. E daí, nesse processo todo, minha segunda filha nasceu e veio a gente chegou a um momento que parecia que aqui não era mais o nosso lugar. Não sei se você já teve Deus faz essas coisas com a gente. Sensação, sim. E daí surgiu essa ideia do CFNI nas nossas vidas, né? Porque meu pai era pastor e, enfim, a gente tinha esse chamado no nosso coração de estar ali na igreja. E a gente falou, não, a gente não vai fazer nada sem estar preparado para isso. A gente crê muito que é importante uma preparação, né? Verdade. Para lidar com vidas. Porque lidar com vidas é uma coisa muito séria. Nossa. E então, a gente sentiu isso no coração de deixar a nossa vida. E aí a gente vendeu a nossa casa, fechou a empresa, deixou o trabalho, vendeu o carro, para passar esse tempo no CFNI. E o planejado era ficar 2 anos, né? E sabe que lá, quando a gente está lá, não pode trabalhar, porque vai com visto de estudante. Sim. Tem que viver pela fé. Sim. E aí a gente foi, a Laís tinha 8 meses. Nossa, quando a gente foi mais nova. E a outra tinha o quê? 2 anos. 2 anos e pouquinho. E o dinheiro que a gente vendeu o apartamento, tudo a gente levou para passar esse tempo, já que não podia trabalhar, né?
E só que em um ano praticamente já acabou, né? Porque o dinheiro brasileiro não vale nada lá. Sim, aí o dólar, né, começou a subir, enfim, em 4 pessoas. Sim. E daí o segundo ano foi o ano que a gente viveu os maiores milagres de Deus, porque o nosso dinheiro já não estava mais podendo pagar. E eu falo que o primeiro ano a gente se financiou. E o segundo Deus que pagou a conta. Então aconteceram assim milagres muito grandes. Nossa, assim, nós também vivemos muitos milagres. Todos os aspectos, assim, de às vezes acabou o leite, por exemplo. Aí a gente abriu a porta da casa, tinha o leite ali na porta da nossa casa. O último semestre também que a gente não tinha como continuar. Eu escrevi um e-mail para um missionário lá que ele hoje o ministério dele é financiar missões. E eu escrevi um e-mail contando a nossa história e ele respondeu no outro dia falando que ia pagar todo o nosso semestre. Nossa. E daí o nosso último semestre foi assim. Totalmente pago por uma pessoa que eu nunca nem vi na vida. Pensou? Que é o Wayne Myers, que até tem um prédio lá do Cefenai que tem o nome dele. Então a gente viveu assim muitos milagres mesmo de Deus. Que lindo, né? Mas sempre com a intenção de voltar para o Brasil. Sim. Nunca foi um projeto nosso morar nos Estados Unidos. Até porque a gente não queria ficar ilegal com crianças, enfim. Vocês tiveram 2 anos apenas de visto, isso, né? Aí, encerrando esse tempo, a gente retornou para o Brasil. Mas, assim, foi um tempo muito especial que fica aquela nostalgia, né? Porque a gente viveu muita coisa boa. Lá eu fiz Worship Leader. Ai, que gostoso. O curso chamava Worship Major. Daí eu pude participar da gravação do CD do Cefenai, do coral, da gravação do DVD da Carrie Job. Olha só. Então foi um tempo muito especial mesmo, que a gente viveu. Parecia que estava num sonho. Pedacinho do céu. É verdade, E foi um tempo de muito crescimento, né? Porque daí a gente viveu muitos milagres de Deus de uma forma muito intensa, né? Que lindo, né? Que bom. E o seu esposo, nesse tempo, ficou fazendo a parte de teologia? Sim, ele fez a parte de pastoral. De pastoral mesmo. E eu louvor. E como que foi viver lá dentro, assim? Como que é a vida lá dentro? É isso, parece que você está num retiro. O tempo todo. O tempo todo. E o que mais marcou a minha vida, assim, é porque tinha várias nações juntas, né? Não era só o americano. Sim. Apesar também que tinha um grupo muito grande de brasileiros. Tinha mais ou menos uns 240 brasileiros. Puxa, bastante. Mas tinha pessoas de todas as partes do mundo, gente da igreja perseguida, que estava lá como sendo acolhidos, né? E também não era um seminário denominacional. Então não tinha aquele rótulo, né? Sim, isso é bom. E a gente tinha professores de diferentes formações, visões, e foi muito enriquecedor isso. Com certeza. Pra gente, e até a gente saiu de lá assim com uma visão muito de reino, né? Não de placa. Verdade. Porque a gente saiu da caixinha. E daí você vê Deus em todas as partes e denominações. Você vê mesmo como um corpo, né? Sim. Funcionando. E foi muito precioso isso. Que gostoso, que lindo, né? E como era ser dona de casa? Dava para cuidar das meninas, estudar? Como que era isso? Porque lá vocês têm um apartamento, né, de vocês. Sim, eu conheci o Cefenai, fui lá. Então, vocês têm um apartamento e então você tinha um período do dia que você era mãe, dona de casa, tinha que ter tudo isso e, além disso, tinha que estudar. Sim, no período da manhã eu estudava junto com meu marido e daí tinha uma escola interna lá para as crianças. Que cuidava das crianças. Sim, até os 6 anos. Até para bebezinha? Sim, a partir de 1 ano já dava para colocar. Ai, que bom, que bom. E no primeiro semestre eu levava a Laís comigo para as aulas. E daí, a partir do segundo, ela já tinha idade, então elas ficavam na escola. E depois, à tarde, aí eu era mãe em tempo integral. Mãe dona de casa. Sim, que também foi bem desafiador, porque no Brasil era um outro estilo de vida. Sim, é verdade, né? Eu tinha diferente. minha empresa e aquele dinamismo do dia a dia, de repente, parece que para tudo.
E você tem que viver aquela experiência de ser mãe integralmente, né? Com certeza. Mas é muito gostoso. E você já falava inglês? Vocês dois falavam? Vocês aprenderam lá? Como é que foi? Não, eu não falava inglês, fui aprendendo lá. Nossa, então foi desafiador. Foi desafiador. Porque quando você é casada, você não tem a imersão, né? Sim. Aí foi mais difícil um pouco para nós, porque a gente falava português em casa e não podia sair para trabalhar, né? Mas deu para aprender bastante. Ai, que bom, que bom. Me conta, antes, né, de você ir para o Cefenai, você foi fisioterapeuta. E por que você escolheu a fisioterapia? Eu escolhi porque eu sempre tive nesse contexto de missões, de igreja e tal, eu sempre gostei muito do cuidado de pessoas. Então, a saúde era algo que me atraía, a área da saúde. E eu nunca pensei de ficar assim, em trabalhos administrativos. Eu sempre gostei de lidar com pessoas. Só que eu não gostava nada invasivo. Entendi. Tem que fazer cirurgia. Sim. Então, a fisioterapia foi algo que me chamou a atenção, porque tem essa parte preventiva, do cuidado, né, da reabilitação. Então, eu até pensei um tempo em fazer odonto. Estava convencida que eu iria fazer, mas no final eu desisti. Aí foi para fisioterapia. E fui para fisioterapia. E hoje eu vejo que foi algo de Deus também, porque lá na Itália o odonto não pode ser revalidado o diploma. Olha só. Porque para ser dentista lá, você tem que fazer medicina. Então a odonto é uma especialidade da medicina. Nossa, então você não poderia atuar Não, lá. porque daí você tem que fazer praticamente tudo, né? Nossa. E a fisioterapia já não. A fisioterapia, até a grade curricular é menor do que aqui no Brasil. E aqui, assim, quero falar dos profissionais brasileiros um pouco. Pode falar. Que quando eu venho para cá, assim, eu vou em médico, vou em dentista, vou em tudo que eu tenho que ir, porque realmente a parte de físio, nutrição, médica, odonto, tudo é muito boa aqui no Brasil. Aqui no Brasil, A gente tem profissionais muito bons. Muito qualificados. E às vezes a gente pensa que lá fora... Verdade. A gente valoriza tanto de fora, né? Mas aqui, realmente, a gente tem profissionais maravilhosos. É o mesmo. Porque lá fora, eles têm a estabilidade e se acomodam, porque não tem tanta concorrência. E aqui o profissional do Brasil, ele é obrigado a sempre buscar a se aprimorar, porque senão ele fica para trás, né? Certeza. Tem muita concorrência. É verdade. Então, isso é um ponto muito positivo no Brasil. Muitos brasileiros que vivem fora vêm para o Brasil para fazer tratamento odontológico, tudo, né? Estética. Tratamento estético, né? Então, o Brasil ele é bem conceituado. Eu também morei nos Estados Unidos, então eu conheci um pouco dos médicos lá nos Estados Unidos. E eu não tinha, assim, tanta segurança, com eles. Não dá segurança. Né? Não tinha muita segurança. Parecia que eu sabia mais que os médicos. Tinha coisa, assim, que eu tinha que ficar falando. Mas, doutor, mas não é isso, não é aquilo, sabe? Eu falava, gente, né? Parece que não é nem médico. Então, aqui no Brasil, a gente sente mais uma segurança mesmo. Não com que os não médicos. tenha bons profissionais, Claro. Mas aqui no Brasil a gente tem essa sensação de ter maior segurança. É verdade. E também o atendimento humano é muito mais acolhedor. Sim, muito com melhor. certeza, com certeza. Dá para melhorar mais a saúde aqui no Brasil, Sim, né? claro. Imagina, nós tendo bons profissionais como nós temos, se a saúde fosse melhorada, nossa, ia ser... porque assim, lá fora a estrutura é muito boa. Isso, a estrutura deles é boa. Sim, os profissionais que deixam um pouquinho a desejar. No Brasil é o contrário. Ao contrário, A gente tem falta da estrutura, Exatamente. mas tem profissionais bons, né? Já pensou se nós pudéssemos ter tudo isso? Ia ser excelente. Ia ser igual Israel, né? Porque dizem que Israel tem os tops. Os tops, né? De tudo, né? E como que foi, então, essa decisão, né? De largar tudo, estudar teologia no Christ for the Nations? Como foi para sua família? Você falou, vou largar tudo, eles te apoiaram? Como que foi? Porque tem a família do seu marido também, né? O seu pai estava meio preparado, porque pastor já tinha se mudado um monte de vezes, né? Estava acostumado com isso agora. E a outra parte da família? Como que foi isso?
Para as duas partes foi um choque. Porque todo mundo espera, né, que você fique ali por perto. Sim, ainda mais com os dois, com duas pequenininhas. Então, assim, as minhas filhas foram as primeiras netas. Então, as duas avós ficaram bem... Nossa. Foi um processo difícil, assim, de rompimento, sim, né? Sim. De sair ali... Mas foi uma palavra bem, assim, de Deus para a gente deixar nossa terra, nossa parentela. E foi debaixo de uma direção. Mas não é fácil esse romper, né? Não é nada fácil. Porque tem até pessoas que você espera, às vezes, que vai entender, não entende, né? O teu processo ali, a tua direção. E aí é o tempo que vai fazer todo mundo entender e colocar todas as peças no lugar. É verdade. E vocês tiveram muitos desafios, né, nesses primeiros anos lá. Antes, né, de você ir para a Itália, ainda estamos lá no Texas ainda. Conta pra gente alguns desafios que vocês passaram. Você contou aí que às vezes vocês não tinham dinheiro para comprar comida, não tinham dinheiro para comprar leite. Como que vocês superavam esses desafios, né? Quando eles vinham, como que vocês superavam esses desafios? Era daí colocar a fé em ação, né? A fé prática. Porque muitas vezes quando a gente está no nosso país e na nossa rede de apoio, a gente tem uma fé que, não vou dizer que é uma fé que tem apoio, né? Sim. Você crê, mas você tem para onde correr. Então, quando você está fora, a sua fé é tipo, agora é só eu, Deus, só eu e você, né? É verdade. Então, a gente exerce a fé realmente de uma forma muito ativa e confiando que é Deus que está ali realmente conduzindo a nossa vida, nos mantendo, né? Então, foi um tempo de viver a fé prática, a fé em ação. É muito maravilhoso pôr a fé em ação. Uhum. Teve um episódio que aconteceu conosco quando nós moramos lá nos Estados Unidos, porque nós também fomos missionários lá, né? Eu contei para você. Teve um dia que meu esposo e meu filho, eles precisavam sair para trabalhar. Eles trabalhavam, além de que nós éramos missionários, eles faziam bicos, né, de construção civil, para angariar um pouquinho de dinheiro para nós sobrevivermos, né? A igreja, nós estávamos lá como voluntários, então nós não tínhamos salário, então nós podíamos trabalhar. E meu esposo e meu filho trabalhavam com construção civil, e naquele dia eles precisavam ir trabalhar e nós só tínhamos $20 para passar o dia. Era o que nós tínhamos na nossa conta, só $20. E eles precisavam pôr gasolina no carro para ir e voltar. E aqueles $20 só dava para ir. E tinha que ir até Los Angeles, era tipo 2 horas de viagem. E com esses $20 eles tinham que pôr gasolina e tinham que comer. Naquele dia eles levaram água e barrinha de cereal de almoço. Era essa a comida deles. E eu, meu outro filho e minha filhinha ficamos em casa e nós não tínhamos dinheiro para comprar comida para aquele dia, para fazer janta para aquele dia. E eu comecei a orar e eu falei para o meu esposo, como que você vai voltar para casa? Se você não tem dinheiro para voltar para casa. Ele falou, Deus proverá. Eu falei, Senhor, como que vai ser isso, né? Esse é um dos testemunhos, porque nós passamos muito. Eu estou contando um pouquinho porque o público também nunca ouviu esse testemunho. E eu sei que você passou por isso também. E uma amiga minha me ligou e perguntou para mim, você está tudo bem? Eu falei, estou tudo bem. Mas hoje a gente não tem dinheiro nem para comprar comida. Aí ela falou, tá bom, vou orar por você. Passou 1 hora mais ou menos, ela e outras amigas chegaram em casa, bateram na porta e trouxeram um monte de comida pra gente. Aí antes dela ir embora, ela colocou um cacho de banana em cima da minha mesa e ela falou assim, Rô, quando eu for embora, abre esse cacho de banana. Quando ela foi embora, dentro do cacho de banana tinha uma nota de $100. $100 pra gente, tipo, dava para passar uma semana. Dava para comprar comida por uma semana. E além disso, tinha um cartão de gasolina com mais $100. Olha. Aquele ticket presente, né? Cartão de presente de gasolina. Ou seja, como que ela sabia que meu esposo não tinha dinheiro para pôr gasolina? Ela não sabia. Não sabia.
Aí depois eu liguei para ela e perguntei, por que você me deu um cartão de gasolina? Ela falou, olha, quando eu fui pôr gasolina no carro, para eu ir até você, Deus falou para mim, dá um cartão de gasolina para eles. Eu liguei para o meu esposo na hora e falei, você já tem o dinheiro para voltar para casa. Vou te passar aqui o código do cartão, você já pode abastecer nosso carro e nós vamos ter janta hoje à noite. Olha. E quando eles chegaram em casa, tinha uma janta, tinha comida e nós todos choramos agradecendo a Deus. Então, nossos dias lá também foram assim. De milagres. De milagres. Cada dia era um milagre. Sim. E era isso aí que você falou, a dependência de Deus, porque não tinha uma rede de apoio. Não podia falar, mãe, não tenho comida. Dá para a senhora me emprestar um saco de arroz? Não tinha isso, né? Sim. Então, é uma experiência que ela é difícil na hora, ela dói. Sim, dói. Né? Ela dói. Mas depois que passa, você vê, você fala, meu Deus, como que Deus cuida da gente, né? Sim, a gente viveu muitas experiências assim no segundo ano, porque como eu te falei, no primeiro ano a gente se financiou. E daí no segundo ano a gente viveu um ano assim de total dependência. E vivemos muitos milagres, assim, por exemplo. Sabe que lá quem tem filho nos Estados Unidos recebe uma ajuda do governo, né? Sim. E a gente conseguiu, através desse missionário, pagar o semestre, mas aí tinha outras contas, tinha mercado, toda a vida ali. Para as crianças, sim. né? E daí, 3 amigos que a gente fez no seminário, eles tinham tido filhos, e estavam nesse processo de mudança, só que em períodos diferentes. E daí eles estavam voltando para o Brasil e quando eles iam embora, eles falavam, usa meu cartão aqui, pode ir para o mercado, olha pode... Só. E a gente conheceu Deus assim dessa forma de provedor e também como aquele que concede o desejo do nosso coração. Porque a gente queria fazer... Todo mundo sai, Estados Unidos, né? Você sabe. Conhecer os lugares, passear. E daí a gente conseguiu ir para Disney, ficar até sócio de um parque aquático lá, maravilhoso e tal. Bom. E era Deus que fazia isso, né? A gente ganhou dava até esses presentes para vocês. Sim, nós ganhamos nossa viagem para Disney, com tudo pago. Ganhamos o parque também. Olha. Então a gente tinha tudo, né? E até meu marido fala, no primeiro ano... A gente viveu ali na economia e tal. No segundo ano a gente comeu camarão, foi para Disney. Isso porque não tinha dinheiro, né? Então, porque o primeiro ano foi a nossa força e o segundo ano foi a graça de Deus. Que lindo, né? Então, é muito especial depender de Deus. Com certeza. Vale a pena, né? Vale a pena. Maravilhoso. O Deus que chama, paga a conta. É verdade, é isso mesmo. E como que foi, então, a mudança para a Itália? Porque daí acabaram esses 2 anos, vocês voltaram, aí vocês falaram, bom, agora vamos ficar no Brasil, vamos começar de novo. E aí teve essa adaptação aí que não foi fácil, você falou que chegaram no Brasil e aí vocês falaram, não é mais aqui que a gente quer ficar. Deus mudou tudo de novo. E conta pra gente, como foi isso? Sim, a gente, como eu te falei, nosso sonho era estar aqui, né, em Bauru, até porque eu era bem apegada com a minha família, meu marido também. A nossa intenção sempre foi voltar. Só que lá no seminário a gente recebeu algumas palavras de Deus sobre nações, enfim. Só que a gente não tomou muito em consideração, porque a gente falou, imagina, né? Deus não falou nada comigo. Não é essa a direção, né? Nosso sonho é voltar e continuar ali em Bauru. E daí a gente retornou e também recebeu outras palavras nesse sentido. E aquele sentimento de inadequação, que a gente já não cabia mais naquele contexto. E daí Deus foi dando direções assim, bem claras, que nosso lugar não era mais em Bauru. E eu fiquei desesperada, onde, né? Como então? assim? Porque eu nunca pensei em morar fora, assim, depois disso, né? E daí veio essa direção sobre a Itália, né? Para tirar a cidadania, porque era a forma da gente viver legalmente. E o meu pai, tinha como fazer isso? O meu pai é de origem italiana, a família dele e tudo. Inclusive, eles são da região de Bérgamo. Olha só. De origem dali. E daí, então, em 2000... Por isso que você foi para Bérgamo. Sim. Não. Vou te contar então chega lá. Como eu caí em Bérgamo. Mas aí a gente começou esse processo. Em 2017, fui para a Itália sozinha. Fiz a minha cidadania. Foi 2 meses. Fábio ficou com as meninas. Aí eu retornei. E daí a gente fez...
recalculou a rota, né? Você ficou lá onde? Em Torino. Tá, mas na casa de alguém, assim? Não, porque quando você vai fazer cidadania, você contrata um serviço de assessoria que vai te hospedar e fazer todos os trâmites até que saia o documento. Então, eu paguei essa assessoria e daí voltei e aí a gente começou a se planejar novamente para uma nova mudança para a Itália, né? Então, daí ficamos 2 anos e meio, mais ou menos. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, replanejando essa volta, né? E eu orava muito para que eu fosse... Eu tinha uma região no meu coração, que era no Vêneto. Só que a porta ali não se abriu. Era até um lugar onde tinha uma amiga de Bauru, uma rede de apoio, digamos assim, né? E eu orava por um lugar onde a gente tivesse uma casa, porque senão você vai para um Airbnb sem previsão de quando vai conseguir. Às vezes você gasta todas as suas economias no Airbnb. É verdade. E a gente orava para que conseguisse uma casa. E é difícil para conseguir uma casa? Muito. Assim... O maior obstáculo hoje de você ir para a Itália é conseguir uma casa. Mas para alugar ou para comprar? Para alugar. Para alugar mesmo. Só para alugar a casa Só para alugar. Puxa. Porque para você alugar uma casa, você precisa de um contrato de trabalho, que eles chamam a tempo indeterminado, que é o que te dá estabilidade no país. Entendi. E quando você chega para começar a vida, você não tem trabalho. E daí você vai tentar trabalho, eles pedem a residência, mas você não tem a casa. Não então, tem endereço. Você fica preso nisso, entendeu? Então, hoje, um dos maiores desafios na Europa é conseguir uma casa. Entendi. Até porque tem agora o Airbnb e várias redes assim, né, similares, que ocuparam as casas disponíveis de aluguel para o turismo, enfim, são mais rentáveis. Então, a Europa passa por uma crise imobiliária, assim, né? Então, a gente orava por uma casa e o lugar que abriu a porta foi Bérgamo. Só que quando eu fui para fazer minha cidadania, eu fui buscar um documento na Cúria, na Igreja Católica principal, que é onde tem o escritório, as certidões de batismo. E eu senti Deus falando que eu voltaria para Bérgamo, né? Deus me deu uma palavra... porque você foi lá em Bérgamo fazer isso. Sim, porque eu tive que pegar o documento do meu antenato, que foi batizado ali, né? A certidão de batismo. Então, Deus me entregou uma palavra sobre louvor, que Ele nos levaria para lá, porque Ele trouxe uma geração de italianos para o Brasil, para conhecer o nome dele e para depois retornar para levar o nome dele para a Itália de novo. Né? Então, a gente era essa via retornando. Que linda. E Deus me deu uma palavra nesse sentido, que eu usar as nossas vidas para estabelecer um trono de adoração na cidade, enfim. E eu fui tentando assimilar, né? Porque, Deus, não foi isso que eu planejei. Não estou entendendo. Eu planejei uma vida estável. Eu estudei para ter minha carreira, né? Para ficar cômoda, perto da minha família. Sim. Só que trabalhar de Deus é completamente foi outra diferente. Rota, né? Então, em 2019, a gente se mudou definitivamente para Bérgamo. Estudaram italiano nesse tempo? Sim, Mas aí quando você chega é diferente, é outra né? coisa, com certeza. Mas foi muito importante já essa preparação. E quando a gente chegou lá, foi em 2019, aí fomos já para essa casa. Nossa, que a gente conseguiu. Antes da pandemia, 6 meses antes da pandemia. Uau, um pouquinho depois vocês não conseguiriam ter ido, né? Sim, foi muito assim de Deus. E o que eu sentia no meu coração é que a gente ia para auxiliar uma igreja lá, que eu também não sabia quem que era, nem que denominação. Não sabia de nada, não conhecia exatamente ninguém em Bérgamo. Sim. E daí a gente foi para lá e depois de 6 meses a gente conheceu um grupo que estava indo lá, chegou lá, para começar um trabalho missionário e estabelecer uma igreja. Brasileiros, E hoje eu faço parte da igreja com eles. E sou líder de louvor. Que bom. Já estou participando bem ativamente, minhas filhas, meu marido. Que bom. Que bom. E quando vocês chegaram lá, então não tinha igreja?
Não, e também é um desafio encontrar um lugar, porque a Itália hoje tem menos de 1% de cristãos evangélicos, vida. né? Então, é bem desafiador, porque as igrejas que tem lá, muitas são bem tradicionais, no sentido de tradicionalismo mesmo, assim, de sentar dividido. Sim. E a gente, né, teve uma outra escola e não se encontrava muito bem. E daí, quando a gente achou esse grupo, foi uma resposta de Deus e o cumprimento daquilo que Deus estava colocando no nosso coração, né? Que era ir para ajudar a igreja ali. E hoje essa igreja, ela faz parte de uma das maiores igrejas ali da Itália, que chama Sabaoth. E a fundadora dessa igreja é brasileira, só que é uma igreja italiana. Ah, italiana. Então, o culto é feito em italiano. Sim, a sede, principalmente, é uma igreja totalmente italiana. Só que a pastora Rosalind, depois até eu posso deixar para você o link do testemunho dela, é uma pessoa, assim, que Deus levou também para estabelecer uma igreja. Hoje é a maior igreja da Itália, assim. Eles têm missões por toda a Europa, toda a Itália tem igreja Sabaoth. Só que ela foi, assim, a um convite de uma amiga que convidou ela para fazer turismo, passear. E ela era bem católica, bem ativa na igreja católica. E, inclusive, ela foi lá, estudou teologia nos conventos e tudo. E teve uma forte experiência com Deus, assim, de ouvir a voz de Deus. Que linda. Muito impactante, muito forte. E Deus se revelou a ela e ela começou um grupo de oração e esse grupo se transformou na igreja Sabaoth. Uau, que lindo. Os planos de Deus são maravilhosos. Sim. E quais foram os maiores desafios e as maiores dificuldades que você passou, então, nessa adaptação dessa nova cultura? Porque a cultura americana, ela é meio parecida com a nossa cultura, né? Sim. Eles são praticamente iguais na nossa cultura. Acho que eles são mais iguais a gente do que os nordestinos aqui no Brasil, como você falou, né? A cultura nordestina no Brasil, a comida deles é bem diferente, os costumes, né? Um Brasil dentro do Brasil. Sim. O americano, nós pegamos muita coisa do americano, né? Apesar de que nós somos bem italianos também, né? Eu vejo, assim, algumas pessoas que moram na Itália, eles falam que nós fazemos comemos coisas aqui no Brasil que a gente nem imagina que é tudo da Itália, né? Nós somos também bem italianos. Mas eu sei que a cultura italiana é bem diferente, eles são pessoas mais sérias, né? Não é igual o brasileiro, tão dado. Então, como que foi essa adaptação? Você tinha um novo idioma para enfrentar, que é um pouquinho parecido com o português, mas é bem diferente, né? Não é igual ao espanhol, que tem mais fácil compreensão. Você tinha um idioma novo, aí vocês tinham que procurar emprego, começar a trabalhar. Seu marido não tinha emprego, aí como foi, né? Ele teve que procurar emprego. Como foi essa adaptação, então? Como foram essas dificuldades que vocês tiveram? Eu acho que, assim, o brasileiro, ele romantiza um pouquinho a vida lá fora. Em todo lugar ele acha que vai ser lindo, maravilhoso. E a Europa, ela é bem desafiadora. Até a nossa pastora Rosalind, ela fala que a Itália é para quem tem a pele dura. Tipo casca grossa, né? Sim. Você acha que é mais desafiador do que os Estados Unidos, por exemplo? Sim, bem mais desafiador, porque os Estados Unidos, ele é bem fácil no sentido de você empreender. Isso. De você conseguir... Nos Estados Unidos tem muita imigração já, né? Então, e é América ainda. Então, é mais fácil de você se inserir, né? Agora, a Itália mais fechados. São bem mais fechados, porque eles têm uma cultura, assim, por exemplo, seu filho inicia na escola materna, que é a escola maternal. Sim. Aquele grupo vai até se formar. Concluir o primeiro grau, né? É só eles. Então, assim, o grupo de amigos é resumido ali e se fecha, né? Entendi. Aqui no Brasil, assim, a gente tem o grupo da academia, da igreja, do trabalho, do churrasco. Então, verdade. A gente transita muito e está aberto a novas amizades. O tempo todo. Sei lá, se eu tiver 50 anos, uma pessoa pode entrar na minha vida e ser uma grande amiga. Com certeza. Lá, não. As amizades consistentes vêm do infância. jardim da infância. Entendi.
Então, para Que você... é bonito até, né? É bonito, mas eles não na parte abrem, prática de você se inserir, Sim. aí é bem difícil. Daí Entendi. precisa de um deles se abrir para você, para te inserir no grupo. Entendi. Porque se um italiano abrir esse caminho, daí os outros confiam e também se relacionam Eles com são você. desconfiados, então. Sim. É uma coisa muito cultural, né? Então, eles são bem mais fechados na família. Então, tem essa estrutura familiar bem forte. Os relacionamentos geralmente são resumidos ali na família. Sim. E esse grupo de escola... um desafio muito grande também foi se adaptar ao modo de trabalho deles, porque é muito diferente o jeito que eles lidam com as coisas, as relações de trabalho. É muito diferente do brasileiro. Aqui a gente é um país de terceiro mundo, mas eu digo que a gente é evoluído em várias coisas que a gente só se dá conta quando a gente sai. Entendi. Então, as relações de trabalho no Brasil, eu acho que estão mais avançadas. Mais à frente, porque a gente tem a psicologia do trabalho, a gente estuda isso, né? Para lidar com isso. E lá é ainda um pouco mais engessado, mais um pouco arcaico, vamos dizer assim. E talvez isso seja relacionado à idade da população. Sim. Porque nós temos uma população muito mais jovem, né? Verdade. Que estudou, que busca, né, a especialização. E como eles têm essa cultura de ficar num emprego fixo que não te empurra para uma especialização, enfim. E ficar com emprego fixo para o resto da vida. A pessoa tem uma idade mais avançada e meio que parou ali, e então cria uma mentalidade um pouco mais engessada, digamos assim. Então a gente sentiu bastante então, isso. os desafios maiores foram esses. Mas e para vocês encontrarem trabalho? Foi fácil? Foi difícil? Não foi difícil, porque uma pessoa me colocou, uma pessoa que eu conheci, perto de onde eu estava morando. Ela também era cristã, e daí ela me indicou. Então, assim, para conseguir trabalhos é muito por indicação, porque tudo é meio que na base da confiança. Sim, sim. Então, ela indicou, e depois eu coloquei meu marido, e daí a gente... começou assim, nossa. E foi muito de Deus, assim, porque tem pessoas, às vezes, que demoram 1 ano para conseguir trabalho. Em 2 meses eu estava trabalhando, daí eu pude aprender a língua. Que bom. Né, a parte econômica também ficou ok, porque daí você tem trabalho e tá tudo bem, né? Conseguiram a casa? Conseguimos a casa, sim. Depois de 6 meses a gente conseguiu a casa, estava com trabalho. O Fábio também estava com trabalho, e a gente mudou depois para uma casa muito melhor. E daí veio o Covid. Nossa, ficaram trancados. E sabe que Bérgamo foi o olho do furacão, né? Foi. Uau. Começou o Covid em Bérgamo. Inclusive tem a imagem bem famosa dos caminhões levando os caixões, que era ali em Bérgamo. Uau. Então vocês ficaram aterrorizados. Sim, porque morreu muita gente ali, pela idade das pessoas. Sim. E também porque eles são fumantes desde 13, 14 anos. Então, somado, né, esses 2 fatores... E é bem pequenininha a cidade? A província toda tem 1 milhão de habitantes. É grande. Mas é dividida em comunes, né? Então, a minha tem mais ou menos 6 mil. Bérgamo, acho que 180 mil. Mas a região toda é 1 milhão. Puxa vida. Então, Deus cuidou da gente desse processo, porque assim, durante o Covid a gente não perdeu o emprego, os 2 continuamos a trabalhar, já tínhamos casa, não pegamos Covid, nem eu, nem minhas filhas. Bom, graças a Deus. Então, Mas sua família aqui no Brasil devem ter ficado muito assustados, né? Sim, sim. Mas eles pegaram Covid e nós não. Mas vocês ficaram trancados, assim, ficaram reclusos. A gente ficou só por 15 dias, eu e meu marido. E depois a nossa empresa já conseguiu a permissão para voltar a funcionar. Que bom. E daí, então, só foram 15 dias a nossa quarentena e já voltamos a trabalhar. E do que vocês trabalham lá agora? Lá tem bastante, chama Magazino, que nessa época a gente trabalhava no Magazino da Kiko, da maquiagem, que é com logística, com expedição e tudo. Meu marido ainda continua trabalhando com logística,
Mas eu estou fazendo agora a transição de carreira, né, para retornar para a fisioterapia. Sim, sim. Então, estou no processo de validação do diploma. Já fiz o requerimento para Roma, o Ministério da Saúde de Roma. E retornei para a área de estética, porque na fisio eu também trabalhei um tempo com estética. Uhum. Então, eu trabalho com massagem, fiz curso de micropigmentação. Isso então, é legal. eu estou trabalhando com sobrancelhas também, micropigmentação. E aguardando a validação do meu diploma para daí oficialmente poder trabalhar retornar para físio. Mas assim, o meu projeto é ter tanto o diploma convalidado quanto fazer um curso de estética para alinhar as duas e levar as coisas do Brasil para lá, porque o Brasil é referência em muitas coisas, né? Que bom. Então, já estou com vários projetos nesse sentido. Bom. Que legal. E as meninas já estão falando bem italiano? Sim, super. Que bom. Elas falam inglês também ou só italiano? A Elisa fala inglês e italiano, porque ela era mais velha, né? Então, a Laís, quando voltou para o Brasil, ela tinha 3 anos. Então, praticamente perdeu o inglês, porque era muito pequena. Agora, a Elisa fala inglês fluente, italiano também. Aí, ela está terminando o 1º grau. E quando termina o 1º grau, você escolhe já a sua área. Olha, que interessante. E daí, o ano que vem, ela vai começar a fazer chama Liceo di Scienze Umane. Que daí, ela vai para a parte de humanas, que ela quer fazer psicologia. Então, daí, no 2º grau, você já paga matérias para a faculdade, Olha, né? Que interessante. Digamos assim. Aqui no Brasil não tem isso. Só que daí, em vez de durar 3 anos, dura 5. 5 anos. Então, aí você já paga pré-matérias, assim, da faculdade. Muito interessante. Então, vocês pretendem ficar por lá, pela Itália? Sim. Você está gostando, vamos dizer, de viver na Itália. Já fazem 5 anos, né? 5 anos. Então, vocês já se adaptaram bem, querem ficar por aí? Sim, porque eu entendo, assim, que não foi um lugar que eu escolhi, mas foi o lugar que Deus me colocou. Então, eu tô com os meus sonhos agora lá, né? Tanto profissionalmente quanto ministerialmente. Sim. Na área da música, assim, como falta material, porque a gente ainda somos em poucos, né? Percentualmente. Tem um projeto também de traduzir livros, já traduzi músicas para o louvor, daí a gente tem projetos de gravar trabalho infantil, tipo o Três Palavrinhas, né, que tem aqui no Brasil. Sim, italiano. Fazer um projeto assim em italiano. E já participei da tradução de material infantil para a escola dominical, porque lá praticamente não tem material. Então é como se você estivesse começando o evangelho do zero, assim, tendo que participar da estrutura disso, né? Sim. Então, Deus hoje... está te usando para isso. Sim, eu vejo que no Brasil já tem muita gente. Já, é verdade. Então, a gente crê que Deus nos chamou mesmo para fazer parte da igreja de Bérgamo. Igreja primitiva. Sim. Porque você vê nascer, né? As coisas. Nossa, que legal. Que lindo isso. Bom, nós temos poucos minutos. Você viu como passa rápido, Passou. Né? Eu falei para você que ia ser rápido, porque a gente começa a conversar, nós temos tantas coisas para perguntar para você, mas acho que eu fui perguntando aqui... Deixa eu ver. Eu queria que você deixasse para nós... Para as pessoas que nos assistem, alguns conselhos que você daria para aquelas pessoas que estão considerando mudar para outro país, em busca do seu chamado, que você foi em busca do seu chamado, mas também, às vezes, de um propósito, né, na vida. Então, quais conselhos que você daria para essas pessoas? Olha, nesses 5 anos, eu tenho acompanhado muitas famílias e jovens que vão para lá com o objetivo de se estabelecer, ter uma experiência lá fora, servir ministerialmente ou simplesmente mudar de país, ter uma experiência de morar fora. E a gente fala muito em aprender o idioma e ter uma estrutura financeira, né, para se manter no começo. E eu vou dizer que é muito importante você aprender o idioma, você se preparar financeiramente para você enfrentar
os 6 meses ou um ano, né, assim, com mais estrutura. Mas o que eu queria enfatizar que mais que isso, eu acho muito importante você se preparar psicologicamente. Porque a experiência de morar fora é isso. Aqui a gente tem toda uma base. A gente tem uma identidade definida de quem nós somos. Sim. Então, por exemplo, vou falar sobre você como exemplo. Você é Roberta, você é conhecida porque você tem um podcast, você é casada com tal pessoa que é referência em tal coisa, seus filhos são assim, assado. Você tem toda uma rede, uma referência de quem é Roberta. Sim, sim. E quando você vai para fora, você... Não é ninguém. Não é ninguém. Então ninguém te conhece, você não é filha de ninguém, Sim. você não, né? Você nada, não tem uma você não tem ali. nada. Então você vai começar zero mesmo. a escrever Sim, isso. Você sim. tem que conquistar o coração das pessoas. Você tem que se adaptar ao modo de viver. E muitas vezes isso... As pessoas não conseguem lidar bem com isso. Vem uma crise de identidade muito forte. Frustrante às vezes. Sim. Né? Porque daí você acha que você pode conquistar ou entrar num relacionamento ou alcançar certas coisas que na velocidade que você fazia no seu país, só que você entra em outra velocidade lá. Verdade. Então, isso é frustrante porque você não consegue alcançar aquilo que você estabeleceu, né? Então, lá funciona em outro tempo, em outro modo, e a gente precisa entender isso para conseguir ficar e permanecer. Entendi. Porque as pessoas que eu vi voltando é por não entender esse processo. Sim, sim. E daí achar que em 1 ano, em 2 anos, Não dá tempo, vai alcançar... Sim. X e ainda às vezes está patinando, mas é uma construção, né? Então, mais do que você aprender a língua, mais que você ter uma estrutura financeira, você precisa ter a convicção que o seu lugar é ali, que você decidiu e quis estar ali, que é o seu sonho, que você vai lutar até você se estabelecer, que você vai ter crises de identidade, vai ter crises emocionais. Às vezes, quem vai com os filhos vai passar por muitas situações difíceis, que o filho vai ser rejeitado na escola porque não pertence àquele grupo. E no Brasil a gente é muito acolhente, verdade, né? Verdade. Chega um estrangeiro... Nossa, chegar um italianinho na classe... Sim, já quer convidar. E lá é o conversar. contrário, aí ninguém quer convidar. Então, assim, lidar com essas coisas, às vezes, é pesado pra gente, porque a gente é muito expansivo. Sim, verdade. Então, se eu pudesse deixar um conselho, prepara o teu emocional. Entendi. E tenha a convicção que você foi chamado para estar naquele lugar, para você poder permanecer. Isso mesmo. E o brasileiro é bem aceito lá? Ou, independente de ser brasileiro, qualquer pessoa que venha de outro país sofre essa adaptação? Independente. Sofre, sim, a adaptação, o preconceito, sim. Enfim. Até porque o europeu ele se sente mais superior. Então, né, a gente que vem de outro país tem essa resistência. Mas o brasileiro, ele é muito adaptável. Então, ele consegue, sim, conquistar o espaço dele. Eu digo, assim, que a Itália está ganhando muito com a imigração brasileira, porque o perfil de brasileiro que vai para lá é uma classe média, gente que estudou, então vai para trabalhar, vai para contribuir, vai para ganhar vida, não vai para viver de favor do governo, na dependência. Vai realmente para trabalhar e contribuir com a nação. E como eles têm, né, uma idade, né, muito avançada, a maioria lá são idosos, então estão indo pessoas jovens, né, para contribuir com o país. Sim, pessoas que são estudadas, que têm uma cultura, né? E que se adaptam. O brasileiro se adapta a outra cultura, ele quer se entrosar, ele quer fazer amizade. Então, é muito diferente de outras culturas que, às vezes, quer permanecer só na limitação, né? E não se mistura. Sim, eu mesmo moro na casa de uma proprietária que ela tem mais ou menos uns 100 apartamentos. Puxa. Ali na região.
E daí, quando vaga algum apartamento, ela manda mensagem para mim e pergunta: Carla, você tem alguma amiga brasileira que Olha precisa? só. Por causa que ela percebeu que os brasileiros cuidam da casa. Que bom. A gente é um povo que gosta de morar bem, no Sim, sentido de sim. ter a casa bem cuidada, É. organizada, cheirosa, É. limpa. Então, ela vê muito essa diferença no brasileiro e daí ela tem dado preferência pra gente, Que bom. porque a gente mantém o imóvel Que dela bom que os brasileiros bem cuidado. estão dando bom testemunho. Sim. E todos pagam aluguel, Ai, que todos bom. cuidam bem da casa. Então, esse é um ponto bem conhecido do brasileiro, que ele é limpo, ele tá ali para A trabalhar. gente gosta de tomar bastante A banhos. gente gosta de cuidar, né, da casa. Todo mundo entra na casa e pinta, e decora, e deixa bem bonita. Ai, Então, que ela bom. percebe muito essa diferença do brasileiro. Interessante. Bom, e para nós terminarmos, eu queria que você falasse para a gente a sua fé. Eu tenho certeza que foi fundamental para essa jornada sua de imigração, todas essas mudanças. A sua fé em Deus foi o que fez você permanecer e chegar até aqui. Então, eu gostaria que você compartilhasse, né, o quanto a sua fé em Deus foi fundamental para você trilhar essa jornada, para que as pessoas que estão nos assistindo, elas saibam que quando nós temos fé em Deus, né, a nossa fé é a que move montanhas, é que faz com que nós cheguemos em lugares inimagináveis, né? E quando nós temos fé em Deus, nós conseguimos vencer esses obstáculos. Então eu quero que você compartilhe isso daí com a gente, né? O quanto a sua fé em Deus foi fundamental para você percorrer toda essa caminhada, essa jornada e para permanecer firme. Até hoje eu li uma frase num devocional que falava, né, sobre esse controle absoluto de Deus, que ele tem o controle de tudo. Sim. Então, a partir do momento que você crê em Deus como Pai, como aquele que controla o percurso da sua vida, a palavra de Deus diz que ele tem os planos dele são maiores, são melhores. É verdade. Jeremias fala que eu sei que planos, que Eu pensamentos tenho eu tenho para vós. E são pensamentos de paz, né? Não de mal. É verdade. Então, muitas vezes a gente estabelece planos para nós, como eu estabeleci, e as nossas estruturas são abaladas, os nossos sonhos eles são tirados, e a gente tem que entender que Deus é esse que está no controle, Com certeza. apesar de todo esse movimento, né? Toda essa desconstrução muitas vezes. Sim. E eu acredito que Deus ele me desconstruiu muita coisa na minha vida, muita coisa que eu queria para construir aquilo que é dele. Verdade. E aquilo que permanece realmente, onde pode vir o Covid, pode vir tanta coisa, crise financeira e rejeição e tantas coisas, falência dos meus sonhos. Sim. Mas Deus está construindo algo muito mais precioso, Amém. Muito maior, muito melhor, porque os pensamentos dele são de paz. Amém, amém. Então, essa confiança de que ele estava no controle de tudo sempre manteve a minha fé. Porque depois de todo esse processo, eu não acredito mais que eu tenho uma religião, Sim. que eu sou evangélica. Eu acredito que eu sou filha de Deus, Isso que mesmo. Eu tenho um Deus que me cuida, que me ama. E se Ele me ama, Ele tem o melhor para a minha vida. Certeza. E eu tenho que aprender a confiar. É que a gente... Todo dia. Todo dia. E é um processo realmente diário, porque a gente tem os nossos sentidos externos. Sim. Então, a gente vê, a gente sente, né? E muitas vezes aquilo que a gente vê não é bom e não corresponde, né, com aquilo que a gente gostaria. Somos totalmente sensitivos. E isso afeta muitas vezes a nossa fé. Com certeza. Mas a gente precisa ter essa confiança de que Deus ele realmente está cuidando de tudo, apesar de nós, apesar do externo, apesar dos sentimentos. Apesar de tudo, ele está no controle e os planos dele são infinitamente melhores. Com certeza. Quando nós acreditamos nisso e colocamos isso em prática,
a nossa vida muda e ela é diferente, né? Aí a gente não precisa ficar sofrendo. Sim, né? sim. Porque a gente sabe que Deus está no controle. Fala, puxa, Deus está no controle. Ele cuida de tudo. Então, para que eu vou sofrer? Né? Mas nós somos humanos, somos falhos. E nós nos preocupamos, nós sofremos, nós sentimos, nós queremos ver para crer. Sim. Né? Mas aí Deus tem esse trabalhar todo com as nossas vidas. E depois, quando nós vemos o resultado de tudo, é lindo, maravilhoso, satisfatório. Né? E é tudo para a honra e glória do nome dele. Sempre tem que ser para a honra e glória do nome dele. Né? Sim, sim. Então, eu vejo que essa mudança que Deus fez na Carla, no seu esposo, na sua família, tem sido para a honra e glória do nome dele. Sim. E sempre é infinitamente melhor, né? Com certeza. Porque eu queria servir Deus aqui em Bauru e ele nunca Ele falou, imaginar... aqui já tem bastante gente. Vou fazer você me servir na Itália e poder participar disso, né? De tradução de música, de tradução de livro. Nunca nem pensei, né? Então é algo muito especial. Com certeza. Que a gente vai... São as boas surpresas. Com certeza. Os presentes inesperados de verdade. Deus e é muito especial. Que bênção, graças a Deus. Carla, muito obrigada por você ter vindo, por você ter aceitado esse convite. Foi uma satisfação tê-la aqui comigo hoje, poder fazer essa entrevista com você. Eu falei para você, nós vamos bater um papo, nós vamos conversar, né? E nós pudemos nos conhecer melhor aqui nessa entrevista. Como eu falei para vocês, eu conheci a Carla pouco, a gente conversou algumas vezes no WhatsApp, conversamos por telefone. Mas nós não tínhamos tido esse contato, né, pessoalmente. E parece que a gente já se conhece há bastante tempo, né? E é assim mesmo, né, quando a gente encontra... Temos uma história em comum, né? É verdade, quando a gente encontra, assim, uma pessoa que é de Deus, né? E nós temos essa conexão, né? Quem sabe um dia a gente vai lá te visitar lá na Itália. Já fica o convite. Olha aí, tá vendo? É um sonho nosso conhecer a Itália. Nós somos também descendentes de italianos, tanto eu quanto meu esposo. Nós temos um sonho muito grande de conhecer a Itália. Um dia Deus pode preparar isso pra gente. Isso, aí nós vamos visitar vocês. Visitar. Olha aí, muito obrigada. Então, mais uma vez eu agradeço, né, por você ter vindo. Manda um abraço aí para o pessoal, para quem você quiser mandar, para os seus pais, para suas filhas, seu esposo. Um abraço para a Estela, que fiquei também muito honrada de estar aqui com a sua prima, para minha família que está lá em Bérgamo, para a família Girassol, para a família Andrade, Poletti. Um grande beijo e foi um prazer participar aqui com vocês. Que bom. E eu também quero mandar um beijo aí para todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado da entrevista que nós tivemos hoje. Foi uma bênção para a minha vida e espero que tenha sido bênção para a sua vida também. Então, esse aqui foi mais um podcast, Elas por Elas, um podcast só delas, e até semana que vem. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.